Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor nesta manhã, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Essa passagem faz uma relação entre alegria e provações. E por isso nós vamos ler duas outras passagens. A primeira delas, em Romanos, capítulo de número 5. É a nossa leitura. Romanos 5, versículos 1 a 5. Observem a relação entre a alegria, o gloriar-se nesse caso, e as provações. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora vamos à primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Os versículos 6 a 9, onde o mesmo tema aparece. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora vamos à carta de Tiago, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos 2 a 4. É o texto da pregação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir, Senhor, a pregação da Tua palavra nesse instante. E rogamos Tua graça mais uma vez sobre as nossas vidas, cientes de que somos completamente dependentes do Senhor, tanto aquele que fala, quanto todos nós que devemos ouvir. Por isso, concede-nos mais uma vez a Tua bênção, usa como instrumento da Tua vontade aquele que fala, para que o faça
com fidelidade e nos fale da parte do Senhor, com temor e santo tremor, e que todos nós ouçamos com mansidão, um desejo sincero de ver a Tua palavra frutificar em nós. Concede, pois, a Tua bênção e faz avançar o reino do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém. Amém. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós ouvimos uma pregação que serviu de introdução à carta de Tiago. E nessa pregação nós ouvimos que o Tiago que escreveu esta carta era um importante líder da igreja em Jerusalém e foi o irmão ou meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Também ouvimos que os leitores originais eram cristãos, judeus, que estavam espalhados por diversos lugares por causa de perseguição. Então, Tiago, como um pastor fiel, estava preocupado, queria consolá-los, corrigi-los e encorajá-los. E através dessa carta ele procura fazê-lo. E nisso então se revela, por trás do serviço de Tiago, o cuidado do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas ovelhas dispersas. Uma das coisas que nós observamos no sermão anterior é a forma como Tiago o escreve. Ele o faz com clareza e faz de maneira direta. Então nós devemos nos perguntar, já que ele vai direto ao ponto, com qual assunto Tiago começa? E nós encontramos a resposta no texto que nós acabamos de ler, versículos 2 a 4, onde Tiago ensina sobre as provações. Então, por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: como devemos reagir às provações? Esse é o tema da pregação. Como devemos reagir às provações? E nós veremos 3 pontos. Primeiro, considere as provações motivo de alegria. Isso está no versículo 2. Segundo, saiba que as provações fortalecem sua fé. Isso está no versículo 3. E em terceiro lugar, deixe que as provações lhe façam amadurecer. Isso está no versículo de número 3. Então vamos observar com cuidado cada um desses 3 versículos e o que eles nos ensinam sobre a forma como devemos reagir às provações. Então, em primeiro lugar, considere as provações motivo de alegria. Leamos mais uma vez o versículo 2, observe em sua Bíblia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando nós realizamos a nossa leitura no português, a primeira coisa que notamos é o tom afetuoso de Tiago em relação aos seus leitores. Meus irmãos. Então ele se dirige a esses leitores dessa forma, como irmãos, pelo menos 15 vezes nessa carta. Então aqui, irmãos, inclui não só os homens, mas também as mulheres. E as palavras então são direcionadas àquelas pessoas que têm um vínculo espiritual em Cristo Jesus e se tornaram parte da família de Deus. Isso é o objetivo, falar a essas pessoas. Porém, o texto grego não começa com essa expressão, meus irmãos. O texto grego começa com outras palavras, com o objetivo de chamar a atenção para essas palavras. É como se essas primeiras palavras do texto fossem palavras que estivessem com luzes para destacar. E como é que começa então no texto grego? Completa alegria considerem meus irmãos. Então ele está chamando a atenção e destacando a palavra alegria.
Então, é óbvio que para compreender essa passagem, sendo a palavra alegria uma das palavras mais importantes em nosso texto, nós precisamos entender o que significa alegria. Mas, para compreender a alegria em nossa passagem, nós precisamos olhar uma outra palavra que está junto com essa palavra alegria, está vinculada a ela, está no final do versículo, a palavra provações. Então, observe, temos duas palavras, alegria e provações. E essas duas palavras estão em nosso texto sendo colocadas de maneira positiva. E isso parece um pouco assustador, porque isso é contrário àquilo que nós desejamos. Você gostaria de mais provações para a sua vida? Isso é contrário à cultura ao nosso redor. Isso é contrário às pregações de muitos que se dizem pregadores da palavra de Deus, contrário a muitos hinos que se dizem evangélicos. E até seria possível que alguém, ao ler essas palavras, dissesse: olha, eu acho que houve um pequeno erro aqui. Talvez a melhor coisa seria colocar, talvez alguém esqueceu de colocar um não. Seria melhor, não considerem motivo de alegria passar por provações, porque isso é o que você encontra em todo lugar. Todos estão dizendo: provações são coisas ruins, livre-se delas, participe da campanha A ou B, entre para a igreja tal, busque o apóstolo tal, fuja, pare de sofrer. Mas apesar de ser contracultural, é exatamente isso que o Espírito Santo nos diz aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, precisamos compreender essas duas palavras. Vamos começar pela última delas, provações. A palavra grega, traduzida aqui por provações, no Novo Testamento ela tem dois significados. E são significados distintos. Ela tanto pode se referir a um teste externo. Então, nesse caso, quando é um teste externo, ela é traduzida por provação. Ou ela pode se referir a um teste interno. Neste caso, ela é traduzida por tentação. No grego é a mesma palavra. Mas fica claro, as provações vêm de Deus para o fortalecimento da nossa fé. E as tentações não vêm de Deus, mas elas nascem no nosso coração pecaminoso. E aqui mesmo no capítulo 1, nós encontramos a mesma palavra sendo usada para descrever duas coisas diferentes. Veja o versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É a mesma palavra lá do versículo 2. Então, bem-aventurado aqui, o homem que suporta a provação, aqui se refere a um teste externo. Alguma coisa acontece fora do homem e ele tem que lidar com isso. Agora observe os versículos 13 e 14 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado, aí está a palavra, a mesma palavra. Diga, sou tentado, de novo a mesma palavra, por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A mesma palavra. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A palavra grega é a mesma, mas o sentido aqui é diferente. Aqui é uma tentação, um teste interno.
A cobiça do homem, o seu interior o tenta. Portanto, o significado dessa palavra grega deve ser definido pelo contexto. Se o contexto se refere a algo externo, é provação. Se se refere a algo interno, é tentação. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 2, o contexto se refere a algo externo, por isso traduzido por provação. Agora, observe que o texto fala de várias provações, isto é, diferentes tipos de provações. Lembrem para quem a carta está sendo direcionada: pessoas que fugiram debaixo de perseguição. Então, isso envolve pequenas e grandes provações, isso envolve breves e longas provações. É isso que os leitores originais estavam experimentando. Por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo, eles sofreram as consequências de sua fé. Eles sofreram coisas como fome, prejuízo financeiro, pobreza, calúnias. Agora, por várias provações, podemos incluir outras coisas que também nós experimentamos: doenças, um aborto espontâneo, um acidente, um luto pela morte de alguém querido, a solidão, as decepções e muitas outras coisas. Então, isso é vários tipos de provações, coisas externas. A outra palavra é a palavra alegria. Na Almeida Revista Atualizada temos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O toda, nesse caso, tem uma função adjetiva. Ele poderia ser traduzido: tende por motivo de inteira alegria, de uma alegria que é completa. Então, Tiago está nos dizendo o tipo de alegria que devemos experimentar em meio às provações. Uma alegria completa, inteira. Agora, é bom que entendamos que Tiago não está dizendo aqui que nós devemos sorrir a todo tempo, e que mesmo sofrendo e passando por dificuldades, nós devemos ter um sorriso hipócrita no rosto. Não é sobre isso. Alegria aqui não é para você fingir que está alegre. Alegria aqui tem a ver com algo em seu coração. Tem a ver com contentamento, tem a ver com confiança em Deus. Então, a alegria aqui não é uma emoção, mas uma resolução confiante. Isso fica mais claro quando olhamos para o verbo em nosso texto: tende por motivo, tende. A NVI oferece uma boa tradução aqui, diz: considerem. Então, esse verbo tende, ou considerem, é um verbo relacionado ao pensamento, não às emoções. Portanto, o imperativo aqui não é sobre como nós devemos nos sentir nas provações, mas sobre como nós devemos pensar nas provações. E eu espero que vocês entendam isso claramente. Não é sobre o que você vai sentir. Talvez você vai sentir apenas tristeza, mas é a maneira como você pensa. Começa aí, para depois você poder talvez externar essa alegria. Quando devemos fazer isso? Em português temos o passardes, mas uma colocação melhor, uma tradução seria: sempre que passardes por várias provações. Esse verbo passardes, ele está relacionado com encontrar perigo, com deparar-se ou encontrar-se em uma situação perigosa ou negativa, por um acidente, por exemplo. Então, Tiago não está encorajando seus leitores a correrem em direção às provações. Não é uma procura para sofrer,
Mas ele está dizendo: sempre que passardes, sempre que vocês tiverem que enfrentar provações, é assim que vocês devem reagir. Vocês devem pensar nessas provações como motivo de alegria completa. Amados irmãos, assim fica claro que ser um cristão não significa ficar livre de adversidades. O cristianismo que diz que não sofremos mais nesta vida, que a vida deve ser sem sofrimentos, é um cristianismo mentiroso. A Escritura não promete isso. Isso é fala da serpente. Em vários momentos da nossa vida, nós passaremos por diferentes tipos de provações. E a questão colocada aqui é que para o cristão existe uma maneira correta de reagir às provações, uma maneira bíblica, uma maneira instituída por Deus. E essa maneira, essa reação que devemos ter, não é a recusa de passar pela provação. Então a provação chega e você diz: não, eu não vou passar, eu não quero, e repete frases de negação. Essa maneira não é aquilo que é muito comum no mundo evangélico, fazer uma confissão positiva daquilo que nós queremos. Por exemplo, a pessoa se depara com um câncer e começa a repetir: esse câncer está repreendido, e então usa o nome de Jesus para repreender o câncer, e fica repetindo, pensando que se pensar positivamente, aquele mal vai embora. Uma recusa de aceitação à aprovação. Também essa reação não é nos entregarmos a uma tristeza deprimente, nos jogarmos num canto e estarmos ali apenas lamentando. Antes, a reação requerida de nós é positiva. Ela envolve reconhecer a provação, pensar sobre ela, considerando que, por causa de Deus, essa provação é um motivo de alegria completa. Então pense aqui, a questão não é, o importante não é o que você pensa, o importante não é o que você sente. Isso é o que a cultura enfatiza, sentimentos. O importante é o que você pensa a respeito das provações. E você só pode chegar a esse tipo de consideração, de pensamento consciente, se você tiver abandonado o controle de sua vida. Se você já tiver depositado toda a sua confiança em Jesus Cristo como seu Senhor. Então, meus amados irmãos, também é importante entender um aspecto prático sobre isso. E eu pensei que seria bom colocar esse tipo de entendimento para falar a vocês, porque nós temos tendências muito ruins às vezes. Nós pegamos uma coisa que é a verdade, e aí nós não pensamos muito, abraçamos essa verdade, então é bom abraçar a verdade, mas então nós começamos a usar a verdade de maneira errada. Então deixe eu dizer a você o que não é para você fazer com esse texto. Pense assim: você encontra uma pessoa sofrendo. Podemos pensar uma coisa que muitas mulheres aqui experimentaram, e uma das irmãs em Araraquara experimentou essa semana: um aborto espontâneo. Isso é algo triste. A minha esposa experimentou 2 vezes isso. Choramos juntos. Então você vê a pessoa triste, passando por essa luta, essa provação, e você vai consolar essa pessoa e diz: olha, considere motivo de alegria. Fique alegre. Sorria, irmã. Por que você está triste? Abra um sorriso. Deus diz: considere motivo de toda alegria. Não é para fazer isso. Vocês podem lembrar a história de Marta, Maria
A morte de Lázaro, a chegada do Senhor Jesus Cristo, após a morte de Lázaro. Jesus não chegou para Marta e Maria e disse: olha, calma, tem um propósito secreto por trás disso, fiquem calmas. E apesar do propósito de fato existir, ser verdadeiro, o que nós encontramos no exemplo de Jesus Cristo é que Jesus perturbou-se profundamente em seu íntimo. E lemos o versículo mais curto de toda a Bíblia. Vocês sabem qual é, crianças? Jesus chorou. É esse. Jesus chorou. Devemos chorar com os que choram. Essa é a primeira coisa a ser feita. Agora, como é que cada um de nós deve, uma vez que está chorando, ir conduzindo seu coração para obter o consolo prometido? Devemos considerar as provações. Então, cientes disso, de que esta é a palavra de Deus, nos ensinando a considerar as várias provações motivo de completa alegria, podemos nos perguntar nessa manhã: qual tem sido a minha reação diante das provações? Você está no grupo dos murmuradores? Reclama? Fala mal contra coisas e pessoas como se Deus estivesse fora da sua história? Se entrega aos seus sentimentos e fica controlado por eles? Você já perguntou se suas reações às provações são biblicamente fundamentadas? Se você espera pela graça de Deus, mesmo quando vierem as piores provações, glorificar a Deus? São perguntas importantes. Mas ainda fica uma pergunta. Aqui está dizendo: devemos considerar motivo de completa alegria passar por várias provações. Mas a pergunta lógica é: por quê? Por quê vai se converter em motivo de alegria? Isso nos leva aos dois próximos pontos. Vamos primeiro ao segundo. Em segundo lugar, saiba que as provações fortalecem a nossa fé. Vamos olhar para o versículo 3 mais uma vez. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui está a razão para considerarmos motivo de completa alegria sempre que passarmos por diferentes tipos de provações. Tiago nos diz que há algo que nós sabemos. O quê? Sabemos que as provas que suportamos não chegam até nós por acaso. Sabemos que Deus, em sua providência, usa as provações para aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Como nós lemos inicialmente, Romanos capítulo 5 ensina isso. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 9 ensina isso. Então, se sabemos que Deus usa as provações para o fortalecimento de nossa fé, podemos nos alegrar. E como eu já mencionei, a palavra traduzida por provações no versículo 2, ela é uma palavra bem abrangente. Mas a palavra traduzida por provação no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, essa palavra aí é outra palavra. É uma palavra bem específica, que nos ajuda a entender a palavra no versículo 2. Provação aqui vem de um termo que se refere a testes que levam à aprovação.
É um teste para mostrar o valor de algo. Imaginemos então que alguém chegasse diante de outra pessoa e dissesse: olha, eu tenho aqui um ouro puro, refinado. Então, como pode ser aplicado esse teste? É derreter mais uma vez o ouro, e o que não deve ser encontrado nesse ouro? Impureza. Faz-se o teste e então se avalia, as impurezas saíram, realmente está aprovado, é ouro puro. Então, provação no versículo 3 tem relação com isso. Um teste para mostrar o valor de algo, neste caso o valor da nossa fé. E isso, como eu acabei de mencionar, faz lembrar esse processo para o refino de prata ou ouro. Aliás, o apóstolo Pedro usa essa linguagem, essa analogia. Então, devemos pensar assim: Deus envia provações para refinar a nossa fé. O sofrimento aquece a fé para que as impurezas sejam retiradas, a fim de que a fé se torne pura e valiosa diante de Deus. Crianças, vocês conseguem entender isso? Será que alguma aula que vocês tiveram mencionou como era o processo de tornar o ouro mais puro? Nos tempos antigos, esse processo podia envolver colocar alguns materiais como crisol, por exemplo, mas esse processo sempre envolvia fogo. O ouro era derretido para que fossem identificadas as impurezas, e identificadas elas pudessem ser removidas. Tudo que não é ouro vai ser detectado quando o ouro estiver derretido. Assim também Deus faz conosco. As provações, crianças, por exemplo, quando alguém da sua família fica doente, elas são meios que Deus utiliza para purificar a nossa fé. Então, crianças, vocês podem ser pequenos mensageiros de Deus em suas casas. Quando vocês olharem para a casa de vocês e olharem para seu pai e sua mãe que estão tristes, seus irmãozinhos talvez doentes, ou talvez vocês mesmos estão sofrendo com dores, febres e outros problemas, digam aos seus pais: papai, mamãe, Deus está purificando nossa fé para que ela seja mais preciosa do que o ouro. Mas é importante que se diga, irmãos, que a provação da fé, ela não tem o objetivo de determinar se alguém tem fé ou não. Ela destina a purificar a fé de quem já a possui. E isso, Tiago diz, produz perseverança na fé. Essa palavra, perseverança, ela tem a ideia de alguém que está permanecendo embaixo de alguma coisa. Uma pessoa carregando com sucesso uma carga pesada. Ela não esmorece, ela continua ao longo do tempo sustentando isso que está acima dela. Então, assim como o músculo se fortalece quando enfrenta resistência. Se alguém vai para a academia e fica a vida toda levantando um peso de 5 quilos, você não vai fazer seus músculos crescerem. Gradativamente o peso precisa ser aumentado. Assim, aprendemos a permanecer fiéis em Deus a longo prazo, somente quando nós enfrentamos dificuldades. Assim como os músculos não se tornam fortes sem exercício, nós não poderemos aprender o que significa continuar firme se Deus não nos enviar provações. Colocando de outra forma, quando a fé é provada,
A perseverança tem a oportunidade de se desenvolver. Mas Tiago não defende aqui uma passividade, como se tivesse apenas que resistir ao peso das provações. A perseverança, ela é ativa. Nós podemos dizer que perseverança é fé estendida. É quando você tem os músculos da fé e então, em vez de só suportar o peso, você diz: não, Deus requer um pouco mais. E você então estende os músculos da fé. Amados irmãos, observem então que a carta de Tiago é, de fato, bem prática, mas ela não despreza o conhecimento. Ela nos diz que nós devemos considerar as provações motivo de completa alegria, porque nós sabemos que as provações são o meio que Deus usa para refinar a nossa fé, para produzir perseverança. Ela nos habilita a continuar confiando em Deus a longo prazo. Como podemos ter esse conhecimento sobre o propósito das provações? Através da pregação e do ensino. À medida em que aprendemos mais e mais da palavra de Deus, nos tornamos conscientes dessas verdades. Há coisas que sabemos então, porque temos aprendido da palavra de Deus. Portanto, uma das coisas mais importantes para a nossa vida é não nos afastarmos da palavra de Deus. Aproveitar as oportunidades e deixar que a palavra de Deus renove a nossa mente para pensarmos corretamente e agirmos corretamente. Se sabemos que Deus envia essas provações para provar a nossa fé, a fim de que aprendamos a perseverança, isso deve então mudar a forma como nós reagimos às provações. Quando a nossa fé é provada e confirmada por meio de provações, o fortalecimento da nossa fé, ele aparece. A nossa fé cresce, mesmo as provações, e na verdade todas as coisas, diz o Espírito Santo, contribuem para a nossa salvação. Então as provações podem ser um processo lento e doloroso, mas nunca ouse dizer que não é benéfico. E por quê? Porque a nossa confiança é fortalecida. Colocando de outra forma, os diferentes tipos de provações pelas quais passamos são como pesos diferentes. Tem o peso de 5 quilos. Ah, você está brincando com o peso de 5 quilos. Bom, agora você precisa experimentar o peso de 10 quilos. Então você começa com dificuldades. Depois de algumas semanas, está fácil. Então vamos para o peso de 20 quilos. Diferentes provações para enrijecer os músculos da fé. Assim as provações contribuem para o nosso bem. As provações nos conduzem a perseverar em Cristo Jesus. E aqui está a razão por que devemos considerá-las como motivo de completa alegria. Porque nós sabemos que elas nos beneficiam. As provações nos pegam pelas mãos e nos conduzem à melhor de todas as bênçãos. Uma confiança perseverante em Cristo Jesus. E nada em toda a sua vida lhe trará maiores e melhores frutos do que continuar confiando em Jesus Cristo. Agora, finalmente, vamos considerar a última parte último ponto dessa pregação. Terceiro lugar, desde que as provações lhe façam amadurecer. Observe o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, no versículo 4, Tiago nos diz que devemos deixar que a perseverança realize todo o seu trabalho. Veja o que ele diz. Ora, a perseverança deve ter
Temos um verbo que está aqui no presente imperativo. A ideia aqui é de continuação, de uma ação que já começou. A perseverança já está agindo e não devemos atrapalhá-la. Ela deve continuar agindo. Esse termo completa é a ideia de perfeição, de maturidade. Mas notem o objetivo final, diz o texto: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então entendam, meus irmãos, o objetivo não é que nós só sejamos mais maduros, mas que sejamos completados. Faltam coisas em nossas vidas. Como é que Deus vai fazer com que essas coisas surjam, amadureçam? Através das provações. Deus adicionará virtudes às nossas vidas, qualidades necessárias para cada um de nós como homens e mulheres. Dizendo de forma negativa, em nada deficientes. Nada deve nos faltar. Essas palavras descrevem pessoas maduras que passaram pelas provações com sucesso. Mas, amados irmãos, devemos saber que esses benefícios das provações são dados somente àqueles que respondem adequadamente às provações, que consideram as provações como motivo de completa alegria, que sabem o que esperar das provações e permitem então que a perseverança continue o seu trabalho em suas vidas. Quando a perseverança segue seu curso, quando ela atinge sua meta em nossas vidas, nós seremos maduros e completos, sem falta de nada. Dessa perspectiva, como nós vamos reclamar das provações? Como que podemos desprezar as provações? As provações continuarão a vir sobre nossas vidas. Agora, se reagirmos corretamente, a nossa fé será confirmada, a nossa perseverança continuará, a perseverança continuará o seu trabalho. E isso, obviamente, demora tempo. Não devemos nos apressar. Ela precisa completar o curso até nos levar à maturidade. Então, as provações são usadas não só para nos levar a Cristo, fé fortalecida, mas elas também são usadas por Deus para nos tornarmos parecidos com Cristo. Elas são um meio de Deus nos moldar. Elas são o martelo firme do Supremo Escultor. Como costumo dizer, nunca batendo leve demais para que não haja nenhuma alteração, e nunca batendo forte demais para não quebrar a pedra, mas batendo com precisão eficaz para transformar a nossa vida. Assim, somos então encorajados a aceitar as provações, não pelo que elas são, não porque temos o gosto e o prazer de sofrer, mas por causa daquilo que soberanamente Deus realiza por meio delas. Provas são alegria quando a nossa vida está centrada em Cristo Jesus. E talvez isso deva ser a frase mais simples dessa pregação, o resumo mais óbvio que vocês devem inculcar em vossas mentes. Provas são alegria quando Jesus Cristo é o nosso objetivo. Se o objetivo de sua vida for sucesso, se a grande coisa que você deseja é ter um emprego para ganhar melhor, alcançar uma posição no mundo, ou se você sonhou com um determinado modelo de família, um determinado modelo de saúde, quando as provações atingirem sua saúde, quando as provações atingirem sua família, quando as provações atingirem seu trabalho,
Quando as provações derrubarem seus planos, sabe qual é o resultado? Você se sentirá devastado ou devastada, triste, porque seu ídolo caiu. Você lamentará e dirá: eu queria tanto esse caminho, eu queria tanto isso. Mas quando você é capaz de, pela fé, alçar os olhos acima das coisas desse mundo, quando você olha para Cristo, e quando você diz: eu quero estar mais perto dele, eu quero amá-lo e confiar mais nele, eu quero ser mais parecido com ele, então você descobrirá a alegria nas provações, porque cada provação que aparecer, você verá o selo inconfundível da providência de Deus. A provação, por assim dizer, estará dizendo aos que têm fé: venha, meu filho, eu sou a mensageira e a condutora para conduzir você até o Filho de Deus. E se esse é o seu objetivo, como não dizer: leve-me, conduza-me? É isso que Deus quer, é isso que eu quero. Talvez você esteja passando por momentos difíceis por esses dias. E meus irmãos, pela providência de Deus, a pregação sobre esse tema aparece nesta semana. Vocês observaram? Especialmente nossos irmãos em Araraquara, e muitos de vocês aqui, e alguns que faltaram o culto hoje por estarem em provação. Quantas coisas! De repente, a notícia de uma irmã que teve a sua alegria de poder, depois de muitos anos, agora ter um bebê, cortada poucas semanas depois por um aborto espontâneo. Que provação terrível, que dor terrível para o marido, para a esposa, para os filhos. A outra irmã, percebendo dores, vai até o médico e tem que fazer uma cirurgia às pressas. Ontem à tarde, que susto, que medo, como a vida é tão frágil, como o corpo humano é cheio de fraquezas, como nós não podemos garantir nenhum segundo a nossa vida. De repente o outro irmão diz: não poderei ir, acabou de morrer a minha tia, eu vou estar lá, os meus familiares. Quantas coisas! E como devemos reagir? Será que devemos murmurar? Será que temos pessoas para culpar? Será que devemos nos entregar à tristeza deprimente? Será que devemos buscar a fuga na tecnologia, em outras coisas? Não. Você só precisa olhar para a mensagem de Deus para você. Considere essas provações como motivo de alegria inteira, completa. Afinal de contas, essas provações são para que você se aproxime de Cristo e se torne semelhante a Ele. Pergunto a você: é isso que você deseja? Você quer ser parecido com Cristo? Você quer permanecer em Cristo? Você quer estar firme nele? Ser conduzido a Ele? Então, meus irmãos, mudem sua forma de pensar sobre as provações. Elas não são enviadas para destruir sua vida, mas para o seu bem. Você não deve buscá-las, mas sempre que Deus enviá-las, saiba que Deus quer trabalhar em você. Deus está preparando você para o dia final, quando a perseverança chegará ao seu término, ao término do seu trabalho. E naquele dia final, a boa notícia é: não haverá mais dores e provações. Aquele dia final estaremos com Cristo,
Naquele dia final seremos parecidos com Ele de maneira perfeita. E então ouvimos a boa nova do Evangelho. Ele mesmo nos apresentará a seu Pai, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém.